Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Vamos dando continuidade aí ao estudo das sociedades empresariais. Pessoal, vamos relembrando aí. Toda vida eu gosto de relembrar pegar o fio da meada, né? O que é que nós estamos vendo? Os tipos de sociedades empresariais. Para exercer atividade empresarial no Brasil, ou você exerce sozinho, como empresário individual, ou você exerce em conjunto com outra ou outras pessoas, aí será uma sociedade empresarial. Nós vimos que sociedades empresariais são somente 5. Você tem que escolher uma das 5 que existem. Quais são? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada ou sociedade anônima. Tem que escolher uma dessas 5 se for sociedade. Se for empresário individual, você poderá ser o MEI, você poderá ser o empresário individual de responsabilidade ilimitada, ou você poderá ser a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que apesar de ser chamada sociedade, é unipessoal, portanto é uma empresa individual. Isso aí nós já vimos, né? Nós vamos ver agora aqui a famosa LTDA, Sociedade Limitada. Pessoal, por que se chama sociedade limitada? É porque ela só pode fazer algumas atividades? É porque ela só pode ter poucos empregados? É porque ela só pode ser pequena ou média? Não, não tem nada a ver com isso, tá certo? Ela é chamada de limitada porque ela tem personalidade jurídica própria, que a diferencia da personalidade jurídica dos indivíduos que são sócios dela, que a compõem. Então, o que é da sociedade é da sociedade, e o que é das pessoas que compõem a sociedade é das pessoas, e não se mistura. Há uma limitação, por isso o nome sociedade limitada. O que é da sociedade é da sociedade, o que é dos sócios é dos sócios. As coisas não se misturam. O que é da sociedade está no nome dela, com o CNPJ dela. O que é dos sócios está no nome de cada um dos sócios, com seus CPFs, ou CNPJ, se o sócio também for pessoa jurídica. É por isso que recebe o nome de sociedade limitada. Só por isso. Não é pelo tamanho do faturamento, não é pelo tamanho da empresa, não é pela atividade que exerce, não é pela quantidade de empregados, nada, pessoal. É só porque os sócios escolheram ter a responsabilidade pessoal deles limitada. O que acontece quando os sócios da empresa têm responsabilidade limitada? Limitada a quê? Limitada ao que ele já colocou dentro da empresa. Então, se a empresa entrar em decadência, dissolver-se por qualquer motivo, eles vão perder só o que está dentro da empresa. O limite do que eles vão perder é o que está dentro da empresa. O patrimônio pessoal deles, que é no nome deles e não era no nome da empresa, em tese, a priori, primariamente, não poderá ser atingido para pagar dívidas que são da empresa e não deles. Então, por isso que se diz que na limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada às suas cotas dentro da sociedade, ou seja, eles só vão perder o que eles colocaram dentro da empresa, que já é muito, né? Perderam todo o investimento que colocaram dentro da empresa. Mas a casa particular, mais a... Só um minuto, pessoal. Está dando aqui um aviso aqui. Certo, deu um aviso aqui estranho aqui que eu nunca tinha visto, não. Continuando. O carro dele, o dinheiro da conta do sócio, o sítio dele, essas coisas todas não poderão ser tomadas para pagar as dívidas da empresa dele. Porque as dívidas da empresa dele são da empresa, não são dele. Se uma empresa tem dívidas, as dívidas têm que ser cobradas da empresa, CNPJ dela, e não dos sócios dela, CPF deles. Isso de uma maneira simplória e a priori, primeiramente. É lógico que essa separação não é absoluta. E se você estiver na sociedade
cuja responsabilidade é ilimitada, aí não. Aí todo o patrimônio se mistura. Você pode perder tudo que você colocou dentro da sociedade e ainda pode perder o seu patrimônio pessoal, porque não tem a limitação. Daí porque quase todo mundo quer exercer atividade empresarial por meio da limitada, para garantir a proteção do seu patrimônio quanto às dívidas que não são dos sócios, mas sim da sociedade que eles compõem, da empresa, certo? Então, vejam aí que são coisas separadas, né? E aí, pessoal, está explicado por que ela recebe esse nome e por que é tão comum. Por isso, certo? Como vocês sabem, a sociedade, em regra, ela tem no mínimo 2 pessoas dentro, né? No mínimo 2 pessoas. No caso da sociedade limitada, todos os sócios terão a responsabilidade limitada, ou seja, só podem perder as suas cotas, as suas partes da sociedade, e não o seu capital pessoal, patrimônio pessoal. Teoricamente, uma sociedade tem pelo menos 2 pessoas. Entretanto, o legislador criou a SLU, que está aí na apostila, e eu já falei antes também. Sociedade Limitada Unipessoal. Olha o nome, sociedade, vou até grifar aqui na apostila de vocês, ó. Tá aí na apresentação, né? Não sei por que não está querendo grifar. Tá tudo diferente hoje. Sei não. Vamos sem grifar mesmo. A Sociedade Limitada Unipessoal, olha o nome dela, SLU. Ela recebe esse nome de sociedade, mas ela não é uma sociedade na prática, porque ela é unipessoal. Se ela é unipessoal, ela não tem sócios, né? Ah, professor, se não tem sócio, por que chamaram de sociedade? Porque o legislador quis botar esse nome que, na minha opinião, não bate. Na minha opinião, e de muitos doutrinadores aí, eu não sou doutrinador, sou apenas professor, né? Deveriam ter encontrado um outro nome, para não confundir, porque você pensa que sociedade tem pelo menos 2 pessoas, né? E a SLU não tem 2 pessoas. A SLU é, na verdade, uma empresa individual. Por quê? Sociedade limitada unipessoal, uma única pessoa. E botaram esse nome de sociedade. Tudo bem. A SLU substituiu a Eireli. A Eireli não existe mais, que era a empresa individual de responsabilidade limitada. Todas as Eirelis foram transformadas em SLUs. E aí o titular da SLU, que é individual, só tem ele, né? Ele não tem sócio, embora seja chamado de sociedade, ele tem a responsabilidade patrimonial limitada ao que ele colocou dentro da empresa que ele próprio é o titular. Se a empresa dele falir, ele pode perder tudo que colocou dentro da empresa, mas, teoricamente, o seu patrimônio pessoal está assegurado. Pessoal, essa segurança aí, ela não é absoluta, não, certo? Há casos em que essa separação não é respeitada e o sócio ou titular individual terá o seu patrimônio pessoal alcançado por dívidas da empresa. Por exemplo, quando ele age contra a lei, quando ele age contra o contrato, quando ele age com abuso, com relação a dívidas tributárias, trabalhistas, previdenciárias. Há várias exceções, portanto, a essa limitação da responsabilidade dos sócios da LTDA. Então, pessoal, a partir dessa lei 13.874 de 2019, passaram a existir 2 tipos de sociedades limitadas. A limitada tradicional, que já existia, onde tem realmente pelo menos 2 sócios, e a SLU, que não tem sócios. Professor, ela é chamada de sociedade e não tem sócio? Exatamente. É o que eu já falei, ela tem um titular único. É unipessoal, ó, pessoal, unipessoal. Não tem sócio. Deveriam ter chamado de outro nome, né? Pois bem,
Na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios dela, ela se limita, ela vai só até as cotas. O que é cota? Cota é a parte que você contribuiu. 10%, 20%, 50% da sociedade é seu, ou são dois sócios, cada um entrou com 50%. A cota de um é 50%, a cota do outro é 50%. Se o capital for 100 mil, é 50 mil para cada um, cada um entrou com 50 mil. Não é isso? Isso aí é a cota. Pode ser cota igualitária, pode ser desigual. Não tem problema. Os sócios é quem escolhe. Se os sócios da limitada já integralizaram as suas cotas, o que significa integralizar, pessoal? Significa efetivamente pagar para a sociedade o valor que ele disse que ia dar para a própria sociedade dele. Porque, veja bem, uma coisa é eu dizer que eu sou sócio, vou fazer uma sociedade com um primo meu, vou entrar com 20 mil reais, ele vai entrar com mais 20 mil, beleza, fizemos o contrato social, assinamos, e aí, ao assinar automaticamente os 20 mil que eu vou entrar na sociedade, ele já saiu da minha conta para a conta nova da sociedade? Não, eu tenho que fazer um PIX, uma transferência eletrônica, um DOC, um depósito em dinheiro, um depósito em cheque, o que for, para efetivamente cumprir a minha promessa, ou seja, integralizar o que eu disse dentro do contrato social que eu contribuiria para a minha sociedade. Depois que eu passar esse meu valor, tirar da minha conta pessoal e botar na conta da empresa que eu sou sócio, a LTDA que eu sou sócio, aí eu integralizei o que eu subscrevi. Ou seja, o que é subscrever? É escrever embaixo. No contrato social eu assinei que ia dar tantos mil reais para a sociedade. E depois eu fui lá e efetivamente transferi, aí eu integralizei. Certo? Depois que eu integralizei tudo, aí a minha responsabilidade fica limitada. Se a sociedade quebrar, falir, se dissolver, eu só poderei perder, em tese, aquilo que eu já coloquei dentro da sociedade. O resto do meu patrimônio pessoal não deverá ser atingido pelas dívidas da empresa. Caso a empresa não consiga pagar suas próprias dívidas, os credores não poderão cobrar do meu patrimônio pessoal. Certo? Isso aí é que é a responsabilidade limitada. Por isso que todo mundo, a maioria das pessoas que vai exercer atividade empresarial por meio de sociedade, prefere exercer através da LTDA ou limitada, porque vai ter assim o seu patrimônio protegido, vai estar arriscando apenas a cota que ele colocou dentro da sociedade, que pode ser muito ou pode ser pouco, depende de quanto ele investiu nessa sociedade, certo? Uma vez então que a cota, que é o valor que ele disse que ia entregar para a sociedade, uma vez que ele entregou mesmo, ou seja, ele integralizou, ele não deve mais nada para a sociedade, o capital pessoal dele fica protegido e a sociedade pode começar a funcionar depois de registrada na junta comercial e nos órgãos aos quais ela precisa se reportar. Aí as dívidas da sociedade são da sociedade e não deverão mais atingir só um minuto, pessoal, não deverão mais atingir os patrimônios pessoais dos sócios, certo? Então, é o que está escrito aqui na apostila, nesse parágrafo aí, e vocês vão depois ler com calma aí no domingo de manhã ou no sábado à noite. Pessoal, observe que o que é limitado é a responsabilidade, olha aí nesse parágrafo, é a responsabilidade dos sócios e não a responsabilidade da limitada, da empresa. Como assim, professor? O que eu quero dizer com isso é que se uma empresa faz dívidas no exercício da sua atividade empresarial, a responsabilidade pelo pagamento dessas dívidas é dela e não dos sócios dela.
Então, tudo que a empresa tem pode e deve ser usado para pagar as dívidas dela própria. Agora, então a responsabilidade da empresa ela é ilimitada, ela sempre pode usar tudo que ela tem para pagar as dívidas. O que é limitado é a responsabilidade dos sócios dela, não é? Os sócios da limitada têm responsabilidade limitada. A sociedade limitada, ela não tem responsabilidade limitada, ela tem responsabilidade ilimitada, não tem limite para cobrar dela para usar todo o patrimônio dela para pagar as dívidas que ela adquirir. Não vai poder cobrar é dos sócios que compõem aquela sociedade limitada. Porque esses têm responsabilidade limitada, que é o que eles querem, né? Por isso escolheram uma organização do tipo limitada. Hoje eu estou com faringite, estou dando aula com a garganta já bem pior do que o normal. Mas vamos ver aqui até onde vai, tá, pessoal? Se a minha voz acabar, eu vou encerrar a aula. Estou tomando várias medicações aqui para ver se eu consigo dar essas aulas. Então, pessoal, se o capital, que é o valor que a sociedade vai ter, está todo subscrito e todo integralizado, ou seja, os sócios efetivamente pagaram o que deveriam pagar para a própria sociedade deles, a responsabilidade desses sócios passa a ser limitada. Mas a responsabilidade da empresa quanto às suas próprias dívidas, essa é ilimitada, mesmo dentro da LTDA. Ou isso aqui dava uma pergunta legal, não era na prova? A responsabilidade das sociedades limitadas é limitada ou é ilimitada quanto às suas próprias dívidas? Explique. Responda, explique e justifique. Rapaz, olha aí que pergunta legal, né? Quando eu falava isso, o pessoal, num instante, ia atrás de entender o significado de responsabilidade limitada ou ilimitada. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, um exemplo numérico, para ver se fica um pouco mais fácil. Vamos supor aqui, esse exemplo está aí na apostila de vocês, que 3 sócios A, B e C se uniram para contribuir e constituir uma sociedade de responsabilidade limitada. Aí, nesse exemplo, eu botei valores bem baixinhos para facilitar. O sócio A, ele subscreveu, ou seja, ele colocou dentro do contrato e assinou embaixo que vai entrar com 20% do capital, que a gente botou equivalente a R$20. E ele efetivamente fez um TED e passou esses R$20 para a conta da empresa, conta nova, da empresa nova. Então, ele integralizou o que ele subscreveu. O sócio B, ele vai contribuir com R$30, equivalente a 30% do capital. Mas ele só integralizou R$20. Ele tinha que dar 30, mas ele só depositou na conta da empresa 20. Ele ficou devedor, não foi para a própria empresa, foi. Pode começar a funcionar assim a empresa? Pode. Aí os outros 10% que falta, ele tem que pagar de acordo com o que foi colocado dentro do contrato, até tal data ou até tal exercício seguinte. O sócio C, aliás, ainda o sócio B. Sócio B integralizou tudo o que subscreveu? Não. Ele subscreveu 30 e só integralizou 20. Não integralizou tudo. O sócio C subscreveu, ou seja, disse no contrato, assinou dizendo que ia entrar com 50% do capital da empresa. Ou seja, o sócio majoritário, e a gente botou esse 50% equivalente a R$50. Na hora de transferir os R$50 da conta dele para a conta da empresa, ele transferiu só 20. Faltou 30, né? Então, ele integralizou tudo o que ele subscreveu no contrato? Não. Ele é devedor da própria empresa e ele vai ter que pagar em algum momento, ele vai ter que integralizar. E que momento é esse? Aí vai depender do que eles combinaram entre si, no próprio contrato social, mas é possível isso. Então, pessoal, qual foi aqui, se você somar, qual é o capital social total dessa empresa? R$100, que dá os 100%.
Mas desses R$100 aqui, que é o capital social total, quanto foi integralizado? Só 60. Esse aqui integralizou os 20 que devia, esse dos 30 integralizou só 20, e esse dos 50 integralizou só 20. Portanto, só foi integralizado 60, quando deveria ser integralizado 100%, R$100. A empresa pode começar a funcionar com o capital parcialmente integralizado? Pode. Aí vamos supor que ela comece a funcionar. Ok? Faltando integralizar esses 40 aqui para completar os 100, já que só foi integralizado 60. A empresa começa a funcionar assim, tá certo? Ela adquire dívidas. Vamos supor que ela adquire dívidas no valor de R$160. Aí ela entra em extinção, entra em falência. Tudo que ela tem vai ser vendido para pagar suas próprias dívidas, porque a responsabilidade da empresa pelas suas próprias dívidas, ela é ilimitada. O que pode ser limitada é a responsabilidade dos sócios da LTDA. E isso depois que eles integralizarem tudo. Então, a sociedade começou a trabalhar e adquiriu dívidas em seu próprio nome, seu próprio CNPJ, no valor de 160. Ela entrou em extinção, em falência, vendeu tudo que tinha, que tinha de patrimônio para pagar os credores, tá? E dessa dívida de 160, a própria sociedade só conseguiu pagar 60. Ficou faltando 100, né, pessoal? Era 160, ela pagou só 60, ficaram R$100 de dívida em aberto. Esses credores querem receber, né? Eles querem receber. Eles vão querer receber de quem? Da empresa. A empresa não tem mais. Ela já transformou tudo que ela tinha em patrimônio, já pagou o máximo que ela conseguia. Ela não tem mais. Aí, então, os credores, para receber esses 60 aqui, aliás, esses 40 que faltam, né? Ó, era 160 de dívida. Perdão, vamos olhar aqui. Era 160 de dívida. Ela pagou só 60, então falta 100. 100 em aberto. Se todos tivessem integralizado, esses 100 poderiam ser cobrados dos sócios? Não. Porque todos integralizaram. Aí, quem era que ia pagar esses 100 que faltou, já que a empresa não tem mais capital? Ninguém. Os credores iam ficar sem receber. É um risco contratar com a empresa por isso. Mas é assim. Nesse caso aqui, todos os sócios integralizaram ou teve sócio que não integralizou? Teve sócio que não integralizou. O sócio B e o sócio C não integralizaram tudo. B e C, B ficou devendo R$10 e C ficou devendo 30. Então, esses dois sócios ficaram devendo R$40. Os credores, então, vão poder cobrar alguma coisa dos sócios? Vão, porque ficou capital em aberto a integralizar. Se tivesse sido tudo integralizado, não poderiam cobrar. Como eles não integralizaram tudo, os credores vão poder cobrar até o limite do que faltou integralizar. Qual foi o somatório do que faltou integralizar pelo sócio B e C? Foi R$40. 10 do B e 30 do C. Aí, então, a empresa adquiriu 160 em dívida, certo? Pagou 60 a própria empresa, certo? Aí ficou faltando 100. Desses 100, os credores só podem cobrar 40 do patrimônio dos sócios pessoais, patrimônio pessoal dos sócios, e ainda sobrou 60. Essa dívida de 60, ela vai ficar em aberto. Não vão poder cobrar tudo dos sócios, não. Só pode cobrar dos sócios aquilo que faltou por integralizar. Se tivesse integralizado tudo, nem nada mais poderia ser cobrado dos sócios, porque estaria o capital todo integralizado. Então, a responsabilidade patrimonial dos sócios de uma limitada é limitado às suas cotas quando foram integralizadas.
E quando as cotas não foram todas integralizadas, que é o exemplo numérico que nós estamos vendo, pode ser cobrado dos sócios, mas só aquilo que faltou integralizar, certo? Ah, professor, isso é muito difícil, eu não entendi, não. Pessoal, aí vocês podem depois pedir para a gente rever isso na sala de aula, mas, na verdade, vai ser difícil entender isso aqui sem estudar, sem pegar os livros e estudar o funcionamento da limitada. Então, aqui é preciso que haja um estudo pessoal, individual de vocês, certo? Então, quais são as palavras-chave aí dessa aula? Capital subscrito é o que eu subscrevi, assinei embaixo no contrato social dizendo que ia pagar. Integralização do capital é quando eu efetivamente pago a minha cota, tiro da minha conta e passo para a conta da empresa. Responsabilidade subsidiária é a que os sócios têm quando algum ou todos eles não integralizaram o capital que foi subscrito. Aí o que não foi pago pela empresa poderá subsidiariamente, ou seja, secundariamente, poderá ser cobrado dos sócios, só o que faltou integralizar. E essa cobrança ainda será, quanto aos sócios do que faltou integralizar, ainda poderá ser cobrada solidariamente entre eles. Ou seja, os credores poderão cobrar o que faltou pagar, que a sociedade não conseguiu pagar, poderá cobrar do A, do B ou do C, ou todinho do A, ou todinho do B, ou todo do C, ou só do A e do B, ou só do B, enfim. Aí quem escolhe são os credores. Professor, e se o A foi o único que integralizou tudo, ele pode ser obrigado a pagar a dívida que o B e o C não integralizaram? A dívida da empresa que vai ser cobrada do B e do C pode ser cobrada só do A, que foi justamente o único que integralizou? Pode. Essa é uma punição que todos recebem, segundo a lei, por terem deixado o capital subscrito não integralizado. Aí vamos supor que o credor escolheu o A porque é o que tem mais dinheiro, os credores o A vai pagar os credores e depois vai se virar para cobrar do B e do C a parte que o A pagou por eles. No máximo os 10 que faltou aqui o B cobrar e no máximo os 30 que faltou aqui o C pagar. Certo? Então, a responsabilidade deles é solidária. E aí, então, pessoal, tem essa perguntinha aqui para ver se a gente esclarece mais alguma coisa. Quem pagará as dívidas da sociedade, caso essa não tenha patrimônio suficiente para pagar suas próprias dívidas? Resposta: A e B. Se os sócios ainda não integralizaram o capital subscrito, estes sócios responderão solidariamente entre si até o limite do que faltou integralizar, que naquele exemplo lá numérico era R$40, né? Os 60 que faltaram integralizar vão ficar em aberto, os credores não vão receber, porque a empresa não tem mais nada para pagar, não tem mais patrimônio, e os sócios já pagaram o limite que podia ser cobrado deles. E se todos os sócios já tivessem... Aí é outra hipótese aqui, a B. Se todos os sócios já tivessem integralizado tudo o que subscreveram, e a empresa faliu e não conseguiu pagar os seus credores, os credores podem cobrar o patrimônio pessoal dos sócios? Em regra, não. Só em casos de exceções, como dívidas trabalhistas, tributárias, previdenciárias ou abuso do exercício na atividade empresarial. Ok? Então, pessoal, outras características da limitada. A limitada, ela sempre vai ter essa sigla LTDA no final do nome empresarial, certo? O nome empresarial pode ser uma firma ou razão social, mas pode ser também uma denominação. Se for denominação, não será usado o nome civil do sócio. Se for razão social,
ela será composta pelo nome civil do sócio. Isso aqui já foi explicado 10 vezes. No final, vai ter limitada por extenso ou LTDA abreviado. Aí fica fácil você descobrir, porque tem no próprio nome da empresa, né? Que ela é uma sociedade do tipo LTDA. E quando for SLU, aí só pode usar firma individual, não pode usar denominação. Então, se é firma individual, o nome será o nome do próprio sócio, do próprio titular, acrescido de algum termo, como, por exemplo, o ramo da atividade, e no final, colocado LTDA ou limitada por extenso. Certo? Aí aqui, pessoal, então, nós vamos finalizando essa aula de hoje, para ela não ficar muito extensa. E na próxima aula a gente fala aqui da expulsão do sócio, tá? Depois vamos para a extinção da sociedade, para passarmos então para a sociedade anônima. E aí nós vamos já chegando perto da última sociedade a ser vista. Ok? Então, por enquanto, a gente finaliza aqui. Se for preciso tirar dúvidas, vocês entrem em contato comigo e poderemos tirar essas dúvidas na próxima aula. Vou finalizando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço, paz e tranquilidade para todo mundo. Até a próxima.